Quando eu compro dessa padaria aqui, é o quê? É uma despesa que eu tive? Não, eu uso o material que eu compro da padaria para produzir o meu cachorro quente. Então isso aqui é um custo. Dentro de um negócio, você não precisa fazer tudo. Tipo, não existe uma receita de bolo. Porque dentro de cada negócio existe a particularidade e o que você está vendo nesse momento. Pode ser que amanhã, igual você falou sobre essa lucidez, sobre o futuro, mas eu acho que também essa organização faz com que a gente esteja preparado para as adversidades. Quando você tem a ferramenta, a organização ali à sua mão, você tem indicadores ao longo do tempo. Sim. E você consegue observar esses indicadores ao longo do tempo. E aí eu falei, uma das coisas que mudou a minha vida foi esse trem aqui, ó. Entender a diferença desses negócios aqui. Porque quebrei a empresa metendo a mão na hora errada, né? No dinheiro. Fala galera, beleza? Flávio Longulo na área para mais um Granatumcast, o podcast que fala sobre gestão financeira e empreendedorismo do jeito que você entende. Não importa se você é empreendedor, se você trabalha num negócio, fica por aí porque o conteúdo que a gente trata por aqui é para você também. Hoje, episódio de número 20, 2 dezenas ao lado da brilhante e gloriosa Michele Silva. Obrigada! Chegamos ao 20º! 20º. Como que é assim? Sim. Chama Deb isso. Não sabia. É. Mais um aprendizado. Primeiro é só um gesto que as pessoas faziam. Igual, uma coisa que eu não sabia. O quê? Que as variações que as pessoas fazem, tipo, desses símbolos, tipo, cada um é uma variação, né? É. Não, eu sei que, tipo assim, aí tem as... não sei, gente, mas tem variações, tem significados... Tem a ver com Libra? Diferentes. Não, né? Não, eu tô falando quando as pessoas fazem... Hoje em dia, as pessoas quando vão posar pra foto, olha eu desvirtuando aqui do trabalho, as pessoas fazem uns símbolos, não fazem? Assim, não sei, gente. Com as mãos. É com as mãos. Cada um significa uma coisa? Assim, E são significados tipo o quê? Não, são significados diferentes, mas Variados. eu não sei, eu não faço, mas... Entendi. Tem os mais Vamos pesquisar isso aí. possíveis. Vamos trazer essa Trazer informação. dados, né? Vamos. Jogar aqui na mesa não resolve. Vamos trazer essa informação. Isso mesmo. Olá, pessoal. Voltando pro trabalho, porque eu sou paga aqui. Eu sou a Michele Silva. Faço parte aqui do time Granato. Sou a gerente de comunidade aqui, ou community manager, como as pessoas gostam de chamar também. E o que faz esse cargo, né? Porque agora todo episódio eu vou explicar, porque sempre tem alguém novo. Sempre tem alguém chegando. É a primeira vez que você está vendo essa dupla maravilhosa. Então teremos essa explicação. Sou a pessoa responsável por gerenciar esses grupos de pessoas que estão ao redor do Granato. Então, os nossos clientes, os nossos não clientes, os nossos parceiros, os nossos funcionários, nosso time, né? O meu time. Eu sou a pessoa que faço esse gerenciamento, essa facilitação dentro desses grupos. Então, o que vai gerar de conteúdo, como é que a gente vai comunicar uma melhoria, como é que a gente vai conversar com esses clientes. Eu sou a pessoa responsável. Para quem faz parte do Granatumcast, o nosso grupo no WhatsApp. Nossa, para quem faz parte do nosso grupo do WhatsApp do Granatumcast. do Granatumcast no WhatsApp. Do Pode WhatsApp, ser. Eu sou a pessoa responsável. Então, os conteúdos são levados para lá, o que é extraído de lá, o que é gerado de conteúdo extra, passa por essa cabecinha aqui. E se precisar falar com o cliente, eu falo. Se precisar, qualquer pessoa, eu falo. É isso, né? Tô em todos os lugares. A vida é o quê? A vida é comunicar. A vida é criar conexões, não é? Exatamente. Tem uma coisa que eu gosto de me comunicar. E eu sou esse ser aqui dentro. E faço parte do time do marketing também. Muito bem. Agora pode ir. O time de marketing do Granatum Financeiro, que eu gostaria de agradecer nesse momento, que é quem patrocina, apoia essa ideia aqui, cede os profissionais, o espaço, o time, a equipe que faz esse conteúdo maravilhoso. Queria agradecer demais todo o time que participa demais, dá feedback pra gente, sugere também temas, sugere posturas que a gente deveria ter aqui, inclusive. Mas mais especialmente quem trabalha diretamente aqui nesse projeto do Granatumcast, Igor Gimenez atrás das câmeras. Vitor Ranieri é nosso jornalista que escreve as pautas e briga com a gente quando a gente não segue. A gente fala assim, o Vitor briga com a gente. Tá todo mundo achando que ele é um cara baita mal-humorado, né? Vitor? Mentira, Vitor. Mentira, Ó, gente. é nóis. Amor. E o nosso maravilhoso gestor de toda a identidade e também que cuida com muito carinho do nosso produto, Romeu Lima, que criou essa
decoração e traz sempre elementos novos para embelezar para você que nos acompanha em vídeo este ambiente e no software, se você testar o Granatum. Então, se você não testou ainda, testa lá por 7 dias grátis. Você vai entrar em contato com o Romeu Lima a partir da nossa interface, de toda a facilidade de uso que a ferramenta oferece para você. Ok? Ok, ele é nosso artista. Gente, Floss, hoje eu tô empolgada pra esse episódio. Tô sempre empolgada. Os dias pós-treino. Ontem eu fui treinar. Porrada. Fui lutar, exatamente. Fizemos sparring, que é lutar de verdade, hein, gente? Sou uma lutadora. Então hoje eu chego super relaxada. O episódio de hoje fala sobre organização, que é algo que eu estou trazendo pra minha vida também. Então, qual é o tema de hoje, Flávio Logulo? Bom, o tema de hoje é um desdobramento da história do Granatum, basicamente. Então, para quem não conhece o Granatum foi o primeiro software na nuvem de gestão financeira focado em empresas. A gente nasceu lá no finalzinho de 2009. E de lá para cá, a gente aprendeu demais sobre o mercado brasileiro, sobre o empreendedorismo, sobre as empresas. E com isso, a gente traz para todos um método, uma forma de fazer a gestão financeira. Então, o tema de hoje é para você descobrir como você pode organizar o financeiro de uma pequena empresa, apoiado no método que a gente criou e que vem desenvolvendo ao longo dos anos aí, dada a nossa experiência e tudo que a gente viu até aqui. Exatamente. Métodos que a gente já vem falando em outros episódios desse método. Então, já foi citado aqui outras vezes. Porque, gente, a repetição é a mãe do aprendizado. E hoje a gente veio aqui para dar uma esmiuçada. É essa mesma palavra? Pode ser. Esmiuçada? Pode ser. Eu não sei exatamente o que significa esmiuçada, mas eu entendo que é tipo isso. Esmiuçada. Tipo... Dividir, tipo, entender a fundo. Muito bem. Não sei, minha família fala muito essa palavra. Talvez seja uma palavra que a gente fala errado, talvez. Mas... Não, pode ser. Eu ouço esmiuçado também. Esmiuçado é tipo... dentro desse método. Detalhar, né? Detalhar. O que está por trás desse método. Por que a gente... Ó, tá aqui, tá no nosso cenário. Faz parte, é uma coisa que a gente fica falando sempre. Então, o que está por trás do Granatum? Esmiuçar, fazer em partes miúdas. Exatamente, tá vendo? Exatamente isso que você queria falar. Exatamente. Então, é tipo isso, né? Dá zoom. Né? Dá zoom na coisa. E a gente trouxe esse assunto para a pequena empresa porque eu acho que a ideia é trazer isso desde o início. Então, muitas vezes as pessoas acabam... meu negócio é muito pequeno, ainda é muito inicial, não merece... passar por esse método, não vou dar spoilers ainda. Então, a ideia é trazer tanto do menor negócio, que está bem no início, porque é tão importante fazer essa gestão financeira contra esses negócios maiores, né, Flávio? Porque as pessoas acabam, não é para mim ainda, ou deixam a gestão financeira para fazer depois. Eu até falei isso no episódio com o Alexandre Ferreira, nosso CFO. Eu ia falar CFO. Ok. E que as pessoas acabam no início não cuidando dessa parte, né? E qual que é o momento? Então, a nossa ideia aqui é mostrar que desde o início da ideia do dia -2, como se diz Jeff Albuquerque, vai começar dentro do seu negócio. Sim. Então, eu falei no episódio 19, né? É contra-intuitivo isso. Porque parece que não vai fazer o seu negócio progredir, ir para frente e tal. Mas é o contrário disso. Então, o método do Granatum, deixa eu contar um pouquinho sobre isso, né? Lá no finalzinho de 2009, o Granatum nasceu para atender uma demanda interna aqui da WebGo, do grupo, né? Antes era uma coisa só, era uma empresa de desenvolvimento de software. E aí a gente foi desenvolvendo esse produto e chegou na necessidade de entender como é que a gente fazia a gestão, como é que a gente poderia propor um processo de melhoria contínua para que a gente tivesse um modelo de fazer a gestão financeira que sempre melhorasse. E aí a gente chega nesse método. Esse método, ele vai muito de encontro com outros métodos de organização de empresas, de gestão, de boas práticas de gestão, do tipo o PDCA, que é muito difundido e bastante antigo. Tem uma pegada de ser cíclico e iterativo, do tipo as metodologias ágeis, né? Então,
A gente fala sobre o método para gestão financeira, mas fica por aí que você vai entender que você pode usar desde a sua gaveta de talher até o seu fluxo de caixa, a gestão financeira do negócio. E o que é PDCA? PDCA é um método é um ciclo, né, de melhoria contínua que estabelece planejamento, fazer coisas, né, checar, ter pontos de verificação para você entender o que foi feito e agir para corrigir falhas ou melhorar processos e planejar de novo. Então é Plan, Do, Check, Act. Plan, Do, Check, Act. Plan, Do, Check, Act. Ad eternum, ad infinitum. Então, a gente leva muito em consideração a observação desse método que a gente já usava, a gente já teve contato, a gente já tinha contato lá na empresa também. E desde o começo a gente teve o que a gente chamava de ciclo financeiro Granato, que era um ciclo exatamente baseado no PDCA, onde em cada etapa você teria alguma tarefa para fazer. Vamos falar aqui do ambiente financeiro, do financeiro, dessa metodologia para o financeiro, mas acompanha aí porque a gente vai dar alguns insights aqui, você vai poder usar em toda a organização, ou se você trabalha em um departamento específico e quer fazer a gestão desse departamento específico, pontos de verificação, o que você precisa ter em cada uma dessas etapas. O nosso método consiste, diferente do PDCA, que são 4 etapas, o nosso método são só 3 etapas. Tá aqui no nosso ambiente, organização, análise e planejamento. Então, primeira etapa, organizar. Segunda, analisar. Por último, planejar e reorganizar. Analisar e planejar, organizar. Assim como o PDCA, o método do Granato também é cíclico para que você melhore a cada dia. E por quê? Por que você precisa melhorar a cada dia? Porque o seu negócio ele evolui com o tempo. Este ano, nós temos um horizonte, nós temos uma meta, a gente quer ir para um lugar. Ano que vem, a gente pode querer ir para outro lugar. E a gestão financeira ela tem que acompanhar esse movimento, essa fluidez de movimento do seu negócio, porque a gente falou em vários episódios aí para trás, né, que várias respostas estão no financeiro. Né? Então, depende de qual objetivo o negócio tem, você vai ter respostas ali no financeiro e a sua organização, a sua análise e o seu planejamento, ele está totalmente orientado a isso. Então, a primeira coisa de todas, para você começar a organizar, então nessa primeira etapa de organização, é você verdadeiramente entender para onde seu negócio está indo, para onde a empresa vai. Então, se você trabalha no financeiro ou se você é um empreendedor, você precisa entender qual é o objetivo do negócio. Então, o objetivo do meu negócio é... Preencha aí. O que é? Eu quero crescer o meu faturamento. Eu quero produzir mais. Eu quero aumentar a equipe. Lançar um novo produto. Não importa. Esse objetivo vai ser muito importante para a gente entender 2 pontos fundamentais para ter a organização que a sua empresa precisa, para ter a resposta que você precisa ao fazer a análise e planejar o seu negócio, certo? Então, sabendo para onde sua empresa vai, depois que você sabe para onde a empresa vai, então imaginemos que você está começando agora a gestão financeira do seu negócio ou que você está chegando aí no seu negócio, um novo dia, vou agora refatorar aqui, refazer ou adequar a minha gestão financeira para esse meu momento. Então, qual é o plano? O plano é, até 2023, a gente lançar 3 novos produtos. Beleza. Como você vai fazer isso? E daí, dentro dessa etapa de organização, é importante você conhecer a estrutura do seu negócio. Porque a organização financeira ela passa também por você entender qual é a estrutura do negócio. E quando eu falo estrutura, está relacionado com quais são os departamentos que minha empresa tem. A empresa tem filiais, a empresa tem unidades de negócio, vendedores, quais departamentos fazem o quê, quantas pessoas tem no departamento. Então, a estrutura mesmo do negócio. E aqui existem perguntas importantes que têm que ser respondidas, como, por exemplo, o departamento de marketing, Michele. Quem que está lá no departamento de marketing do Granato? Quais pessoas estão lá?
Qual é o objetivo do departamento de marketing, né? Então, vou pegar aqui um exemplo. Então, no meu departamento de marketing, eu tenho lá uma folha de pagamento com o departamento de marketing de 20 mil reais. Entendi. Então, isso tem que estar contido ali no meu financeiro, uma folha de pagamento de 20 mil reais. Digamos que eu trabalho com projetos. E aí eu tenho vários projetos que o departamento de marketing vai tocar. Cada um desses projetos profissionais que vão tocar. Então aí você pode organizar a sua empresa o seu financeiro, para que esses projetos considerem essas pessoas, esse custo dessas pessoas para acontecer. Certo? Igual, do mesmo jeito como é que eu gasto dinheiro, eu estou falando aqui. Mas como é que eu ganho dinheiro também? É isso que eu ia falar. Que é muito importante. Então, esses projetos, né? A gente fechou aqui um contrato de 4 meses. Legal. Esse projeto de 4 meses, no valor de quanto? De X. Já coloca ali na sua previsão. Então, organizar, quando a gente fala de organizar, a gente está falando de reconhecer o ambiente no momento em que a gente está aqui e qual é o ponto B, né? Para onde a gente quer ir. É importante saber também esmiuçar cada um desses pontos. Então, eu falei aqui dei um exemplo, né, de um departamento de marketing que vai trabalhar no projeto, mas também o faturamento, né? Como que você fatura? Que produtos que você vende? Qual é o preço dos seus produtos? Tudo isso tem que estar contido dentro da sua visão ali de entender como que é esse negócio, certo? Exatamente. Eu acho também que quando a gente faz esse olhar, né, essa organização, e aí eu vou e separo quais são os meus serviços, quais serviços eu presto. Então, quanto de dinheiro entra relacionado a cada serviço, eu consigo entender qual serviço está me trazendo um maior faturamento ou qual produto, sabe? Qual produto eu preciso investir mais. Nesse exemplo que você deu de projeto, então, qual projeto eu tenho mais faturamento? De onde me entra mais dinheiro? Isso é muito importante. Até para você, na tomada de decisão do seu negócio, né? Então, assim, onde é que eu tô e para onde eu quero ir, eu posso decidir descontinuar esse produto, posso decidir não avançar com esse projeto, porque, às vezes, sei lá, se eu divido esse departamento de marketing, o trabalho dessas pessoas em projeto, ou, sei lá, devs. Vamos colocar devs. O exemplo do nosso dia a dia. Cada dev está ali envolvido em cada projeto. Então, quanto que eu desprendo do meu time para cada projeto? E às vezes eu posso estar tendo um prejuízo. Sim. Então, exatamente. Esse olhar também é muito importante. E até às vezes eu falo, que a gente já falou assim outras vezes, né? Dentro de um negócio, você não precisa fazer tudo. Tipo, não existe uma receita de bolo. Porque dentro de cada negócio existe a particularidade e o que você está vendo nesse momento. Pode ser que amanhã, igual você falou sobre essa lucidez, sobre o futuro, mas eu acho que também essa organização faz com que a gente esteja preparado para as adversidades. Que a gente vem agora estamos vivendo ainda esse momento tão caótico no nosso mundo, mas isso também é muito importante. Então, não só para o crescimento, mas também se algo não correr como você planejou, né? Aquilo que você imaginou. Não sei se eu tô fugindo um pouco da pauta, mas... que tá ali planejado. Não, eu vou pensando tantas coisas na minha cabeça, gente... É muito difícil organizar tudo, mas é isso, sim. Só que esses 2 pontos de saber para onde você vai, como é a sua estrutura atual, que te permite fazer a coisa mais importante quando a gente fala de organização na gestão financeira, que são os registros das movimentações. Exatamente. Né? Exatamente. Então, o que você está comentando aqui é perfeito sobre você registrar colocar cada coisa no seu lugar, né? Então, o departamento de marketing está trabalhando em um determinado projeto. No financeiro, a organização financeira está relacionado com você executar registros. Então, se você usa o Granato, se você usa uma ferramenta para registrar, e registrar é imprescindível, né? Não existe organização sem fazer o registro financeiro. Aqui no Granato a gente chama de lançamentos. Muita gente chama de lançamentos também, lançamentos financeiros. Então aqui no Granato você faz os lançamentos e esses lançamentos eles têm características, né? Então você, o profissional do financeiro, ou você, empreendedor aí que é responsável por essa parte, precisa entender qual é a estrutura do negócio, porque digamos que
pintou lá no extrato bancário um recebimento de R$100 mil de um determinado cliente. Esse R$100 mil de determinado cliente pode ser referente a 20 mil pagamento do projeto A, 20 mil projeto B, 20 mil projeto C, e você precisa ter a consciência dessa estrutura do seu negócio para, ao receber essa informação, esse dado ali no seu extrato bancário, por exemplo, colocar cada coisa no seu devido lugar. Para você também perceber que um determinado gasto, uma ordem de compra, um boleto que você pagou aí para fazer uma campanha, boleto de AdWords, está indo para o quê? Para uma campanha só? É para uma campanha específica? Não é para uma campanha específica? Então, entender essa estrutura, como funciona o negócio a fundo, é importante demais no financeiro para que você consiga criar a organização que o seu negócio precisa pro agora. E o que é louco e trabalhoso? Porque existem empresas que não mudam, né, a sua estrutura ou seus objetivos ali por anos, né? Vamos só aumentar o faturamento, mas a estrutura é a mesma. Vamos contratar mais uma pessoa, mas a estrutura é a mesma. Então eu tenho um leque de produtos, ou eu tenho ali uma quantidade de serviços que eu presto há anos e anos. Pode ser que não mude. Mas em muitos casos é comum que ano que vem a estrutura que você montou, então pode ser que um cliente tenha mudado, pode ser que um serviço que você preste deixou de existir, e a sua organização financeira é importante que acompanhe isso. E como é que esses lançamentos podem te dar esse tipo de resposta? Cada lançamento financeiro traz a história de uma negociação, dessa movimentação, dessa transação. Então, ponto fundamental, e quando eu digo de colocar cada coisa no seu porta-coisa, aqui no Granato, nesse método, a gente fala de classificação das movimentações, que é o ponto fundamental para a sua empresa conseguir fazer uma análise eficiente, conseguir fazer um planejamento que seja realista, né? Para que você tenha previsibilidade, para que você consiga sair do lugar, ou ainda consiga ter respostas precisas aí no seu negócio. E o que é, né, essa classificação? Aqui no Granato a gente chama de categorias. Então, todo lançamento se refere a alguma coisa. Invariavelmente, não foge. Se o dinheiro entrou na sua empresa, ele entrou ou porque é um resultado de uma venda, ou porque você recebeu uma doação, ou é um investimento que você está fazendo, mas sempre tem ali atributos, né, características que contam a história dessa movimentação, certo? Nos gastos, a mesma coisa. Então, se eu gasto com determinada coisa, esse gasto foi para o quê? Esse gasto foi da categoria do tipo material de escritório, do tipo AdWords, marketing, enfim. E daí, conhecendo a estrutura do negócio, você vai criar o que a gente chama aqui do plano de categorias. Você vai ter uma estrutura de categorias para ser usada na classificação de todos os lançamentos. Exatamente, é como se a gente criasse várias caixas, dentro de cada caixa você coloca aquela receita, aquela despesa pertinente, e ela tem um nome. Então, no momento de você registrar, facilita, né? Porque tá tudo ali organizado. Pensando, já vou para casa de novo. Pensando numa casa, quando você sabe exatamente onde é o lugar, não facilita depois na hora de guardar, depois na hora de procurar. É o mesmo exemplo. Mas uma coisa que eu queria trazer sobre essa questão de categorização e tal, e dessa gestão financeira, é que eu já conversei com muitas pessoas aqui no atendimento que às vezes falam assim, mas eu faço a gestão pelo meu extrato do banco. Eu emito nota e no extrato do banco eu faço a conferência. Mas ali aparece um nome que o banco coloca, daquela... Rede Shopping 9463966. Exatamente. E eu vou usar uma palavra que eu nem sei se pode usar. Um bololô do dinheiro. Porque assim... você não sabe o que é cada coisa. Então, assim, não te traz nenhuma resposta. Você não consegue entender onde você está gastando mais, o que é custo, o que não é custo, onde eu preciso reduzir. Então, não te dá clareza. Se você não tem um lugar organizado, cada coisa tem ali a sua casinha, assim, digamos, você não tem isso. Então, a categorização, ela traz essa divisão, né? Cada coisa vai para o seu lugar, e aí para o meu negócio pode ser interessante que, por exemplo, dentro de transporte, eu faço uma divisão entre o que eu gasto com Uber e o que eu gasto com 99. Dentro do seu negócio,
pode não fazer sentido, porque também me empolguei. A categorização, eu acho que é isso, né? De acordo com cada negócio naquele momento. E muitas pessoas acabam protelando esse momento da organização. Sim, É muito mas por quê, né? Porque você precisa entender do negócio, dá Sim. trabalho, isso muda. E é natural, é da natureza. Né? É muito importante, assim, mas pode continuar, eu acabei... Não, peguei só o seu gancho aí, só queria comentar de ficar protelando, porque é importante dizer isso, né? Existe um custo em termos de esforço para se fazer isso. E é normal, é assim mesmo. E se você quer ter um negócio, lembra que eu falei no episódio 19? São as regras do jogo. Se você quer ter um negócio, existem algumas regras que têm que ser cumpridas. Né? Então, vou dar um exemplo aqui de futebol, Michele, que você adora. Adoro esse tipo de futebol. Se for jogar... Lá vamos nós. Se você for jogar uma partida de futebol de campo, você precisa ter 11 jogadores em campo. Essas são as regras do jogo. Você não pode jogar com a mão. Se você derrubar na área, é pênalti. Certo? Se você acertar o jogador com o carrinho, é falta. Essas são as regras do jogo. Regras do jogo do empreendedorismo, que ninguém fala, né? Além de pagar imposto, essa aí, nem que você não queira, você vai ter que cumprir, é fazer a gestão financeira do seu negócio e classificar e entender cada uma das movimentações que você tem, porque você só consegue precificar corretamente se você olhar e conseguir diferenciar o que é custo do meu produto, quanto custa para produzir, o que é despesa no meu negócio, o que é imposto, e isso daí o seu extrato bancário não traz. Não. Né? E isso daí, mesmo que o seu extrato bancário seja excelente, e aí tem alguns bancos que estão surgindo com uma classificação ali, até trazendo alguma classificação, mas só quem sabe do negócio é quem está ali à frente do negócio. Por isso que eu digo, entender sobre o contexto do negócio, sobre a estrutura do negócio, para fazer a classificação que faça sentido para a empresa é a coisa mais importante. E é muito difícil de terceirizar essa responsabilidade e é a regra do jogo. Você vai precisar conhecer. Se você trabalha num negócio, você vai precisar conhecer a estrutura desse negócio, certo? Para agilizar e para oferecer informações confiáveis, Sim. Porque você só consegue extrair um relatório, por exemplo, fazer uma análise. Você consegue, se eu escrever tudo errado, você ainda assim pode ter um relatório. Só que você vai ter um relatório com informações totalmente erradas. Né? Então, é muito importante que você entenda da estrutura do negócio, entenda qual é o objetivo do negócio, porque isso pode te ajudar a definir quais perguntas você vai ter que responder e a classificar corretamente. Então, dica aqui. Normalmente o Granato também tem um serviço de terceirização do financeiro. Então, o primeiro trabalho que a gente faz é esse aqui que a gente está entregando ouro hoje, aqui, né? Para todo mundo, que é o de entender o contexto e montar ali um manual de operação do seu negócio. Então, você precisa entender esse tipo de movimentação assim. Quando eu compro dessa padaria aqui, é o quê? É uma despesa que eu tive? Não, eu uso o material que eu compro da padaria para produzir o meu cachorro quente. Então isso aqui é um custo. Então você precisa começar a entender sobre isso para dar um salto de qualidade no seu negócio gigantesco. Se você já tem isso, plim, assim como Michele no episódio 19, você tem um certo na prova. Já tem um certo na prova da gestão financeira, certo, Michele? Exatamente. E uma coisa que eu quero falar, que o Floss pontuou muito bem, que as movimentações contam a história do seu negócio, né? Às vezes tem empresas que chegam aqui e falam, eu não quero trazer informações de planilha. A gente fala, não, mas é o histórico, é o que aconteceu, é a nossa história. Sim. Mas não coloque isso como impeditivo. Se nesse momento você não consegue trazer esse histórico, o que passou, passou. Agora eu vou viver. Então, comece a partir de hoje. Pegue o último mês, sabe? E comece essa organização. Não pense assim, eu não fiz até agora, meu negócio já tem 2 anos no mercado, não farei, continuarei nessa vida louca. Esse não é o nosso intuito. Então, se você não fez até então, você que está nos ouvindo, tá vendo, Fausto? Tá aprendendo? Muito bem. Você que está nos assistindo, comece agora essa organização, organizar a casa. Como eu já falei em outras vezes aqui, no começo parece uma grande turbulência, uma grande bagunça, mas começa a fazer sentido e ter cada coisa no seu devido lugar, na sua empresa, vai trazer muito mais clareza e nos leva ao próximo passo. Exatamente. Que se eu não tiver tudo organizado, eu não consigo nem saber
o que é que temos ali. Então, para você fazer a análise, como você sabe que você tem que parar de comprar sapato se cada sapato tiver em um cômodo da sua casa, se você não tiver tudo ali organizado no mesmo lugar, tudo Ou tipo diminui sapato. o gasto de Uber. Uber é uma coisa, uma cilada, é um grande ajuda, mas também... É um conforto secretinho ali, né? Então vai direto no... Lembra uma vez, a gente fez a Granato, já falei isso aqui, né? E eu tava organizando, assim, os meus gastos, tava usando Granato, lançando tudo. E aí eu fui lançando Uber, depois eu falei, vou puxar um relatório aqui pela categoria de Uber. E aí eu tinha gastado no mês mais de R$1.000 de Uber. Então, assim, se eu não faço essa organização pra analisar, sabe, a informação não é verdadeira. E a partir dessa organização, olha, eu me perdendo aqui na minha montagem de raciocínio. Calma, deixa eu me achar. Então, E aí depois, eu consigo ter essa resposta. Então, assim, Sim. então a partir de agora eu vou reduzir o meu número de Uber, né? e você sabe que esse problema aí, a gente já escreveu até, se você não acessou o blog ainda, controlefinanceiro.granatum.com.br. A gente já escreveu um artigo sobre o perigo das pequenas despesas. Porque uma viagenzinha de Uber, quanto que é? R$20, 20 30 conto, no máximo. mano. 20. Agora tá mais caro, 30, né? 20, né? Não é nada. Você nem liga. E quando você soma, quando você organiza a coisa, coloca tudo no mesmo lugar e olha, te surpreende. Nas empresas, a mesma coisa. A gente escreveu um artigo sobre isso porque teve até um estudo bem antigo, até esse post lá no Controle Financeiro. O Sebrae tinha feito um estudo exatamente sobre isso. Um dos motivos é que os empreendedores eles controlavam muito as grandes receitas e as grandes despesas. E meio que ignoravam as pequenas despesas, e isso representava 20%, 30% das despesas totais. Então pensa, pequenas despesas. Aí você, Michele, depois que você viu lá o Uber fritando a sua conta, o que você fez? Qual atitude você tomou? Carreguei meu bom. Na época era bom. Começou a andar mais de... Passei a andar mais de ônibus. Passei a andar mais de carona. Sacou? A essência é exatamente essa. Então, nesse exemplo aqui, a gente acabou de passar pelo método inteiro. Então, você organizou, aí você analisou e aí planejou. Então, peraí, para eu ter mais ali, eu vou carregar meu bom. Eu vou carregar meu bom aqui. Sobre análise, uma coisa muito importante que a experiência que a gente tem aqui no Granatum é que os clientes vêm querendo o quê? Tem uma DRE, tem uma DRE aí? Eu consigo ver o EBITDA do meu negócio aqui? Eu consigo... Margem de contribuição? Margem de contribuição? Consigo calcular? Consegue? Você consegue. Mas para você fazer essa análise é muito importante que esta parte de organização, frisando mais uma vez, esteja muito, muito, muito firme. Por quê? A análise, aqui a gente oferece no Granatum, no software do Granatum Financeiro, a gente oferece todos os relatórios que você precisa para fazer a gestão financeira. Mas a gente precisa ter dados confiáveis, certo? A partir disso daí. E esse tipo de análise, o tipo de análise que você tem que fazer, está muito relacionado também com o que eu falei lá atrás. Qual é o objetivo do seu negócio? Então, digamos que o objetivo do seu negócio seja lançar um novo produto. Beleza. Esse produto exige o quê do seu negócio? Mais investimento em pessoas, investimento em equipamento, investimento em matéria-prima. Como é a relação, né? Como está a minha empresa em relação a esses tópicos importantes para eu ir em direção onde o meu negócio quer? Então, a análise está muito relacionada com te dar respostas para as perguntas que estão relacionadas com esse primeiro ponto, que é o para onde o negócio está indo, né? Então, se você é um profissional do financeiro, você vai dar um salto na sua carreira também, e esse é o papel, inclusive, dos CFOs, né? De trazer questionamentos bem pesados, né? Que são desconfortáveis para a liderança ou para o próprio empreendedor, perguntando, para onde seu negócio vai? Né? Ou ainda assim, olha só, estamos indo naquela direção. Você disse que a gente quer ir para aquela direção, mas todas as ações que a gente fez aqui, não estão levando a gente para aquela direção, estão levando a gente para outra direção. É outra direção mesmo que a gente quer ir?
ou precisamos refatorar a rota. Então, se você quer ser um profissional excelente do financeiro, se você conseguir entender para onde o negócio vai e conseguir trazer uma análise, uma pré-análise dos dados, dos resultados do negócio para os seus líderes, você vai ser um profissional excelente. Assim, top demais. Esse é o tipo de resposta que a gente quer ter quando faz a análise. E quando a gente fala de análise, a gente está falando basicamente de olhar para relatórios possíveis. E dentro de uma empresa, a gente já falou aqui de vários relatórios, mas os dois principais que a gente sempre gosta de trazer, fluxo de caixa e DRE, certo? Se você não assistiu, não ouviu o episódio de DRE, dos indicadores, a gente basicamente fala da DRE, cada pedacinho da DRE, o que significa aí para o seu negócio. E o fluxo de caixa, a gente já gravou sobre o fluxo de caixa? Não gravou. A gente já citou ele em alguns momentos, que é o relatório mais... Mas não foi específico para ele, Não foi específico para ele. Talvez fique aqui uma sugestão de pauta. Pode ser que sim. Que é um relatório, é o mais usado, né? E o caixa, a gente já falou isso em outros momentos, o Floss também. O caixa é o rei, né? Sim. Ele mostra como é que tá a saúde do seu negócio. Claro que, como você falou, às vezes a minha estratégia nesse momento pode ser fazer tal ação e vou operar no meu caixa em vermelho, mas faz parte da minha estratégia. E eu acho que os relatórios também, essa parte de analisar, é você olhar o seu negócio através de uma lupa. Então eu quero entender exatamente esse gasto ou essa receita, de onde está vindo, ou de uma forma mais ampla, assim, com um zoom. Então ter uma noção de previsibilidade, daqui a 6 meses tem um bichinho na sua roupa. Agora eu vi o bicho que você tá falando. Você viu, né? É o meu suco de morango. Então ele traz também essa visão, né? Tanto uma visão mais do zoom quanto... Não, olha aqui. Zoom Lupa. out. Zoom out. É isso aí, isso que você falou. E o fluxo de caixa traz isso, assim, o que é o capital de giro, quanto que eu preciso para o negócio operar, sabe? Qual é o mínimo que o meu negócio precisa para operar. Então, é através dos relatórios que você vai ter essas respostas. Uma coisa que a gente falou no episódio que a Jaque participou aqui remotamente, é que você precisa ter uma base sólida. Às vezes as pessoas... Você pode chegar numa ferramenta e falar, eu quero um relatório com inteligência artificial, com que faça piriri pororó, mas você não faz o básico. O básico, a sua base não está sólida. Então, assim, entendeu? Tá tudo bem? Você tá assim... Tô concordando muito com você. Entendeu o meu caixa? Como é que o meu caixa tá? Então, lançar o futuro, também tem isso, o relatório de fluxo de caixa do Granato, dá para você essa visão do futuro. E também os outros relatórios, como você citou também, o DRE. Você fica me olhando, eu fico tipo assim, gente... Não, é muito louco, porque Michele tá há 4 anos. 4 anos. 4 anos aqui, é muito louco de ver assim A evolução. A evolução. É perfeita. Tô aqui só concordando com você porque é isso mesmo. Mas e eu queria trazer também um ponto aqui falamos dos 2 relatórios, mas o que é importante, né, é que quando você tem a ferramenta, a organização ali à sua mão, você tem indicadores ao longo do tempo. Sim. E você consegue observar esses indicadores ao longo do tempo, né? Então, se você tiver uma base sólida, com os relatórios certos, você consegue fazer uma análise. Por exemplo, um indicador que muita gente pede, e é realmente importante, é o indicador de ponto de equilíbrio, né? O que o ponto de equilíbrio traz para você? Ele traz para você, com base na sua história, qual é o ponto de equilíbrio em termos de valor que você precisa alcançar, que você precisa atingir, e aí você pode ver quanto eu estou longe ou perto disso. Há, porém, sazonalidade, há, porém, crises, troca de governo, pandemia, onde é que você consegue ver isso de uma maneira mais acertada? Então, não desfazendo do ponto de equilíbrio, né? Porque ele é importante, principalmente no planejamento. Vou falar mais sobre ele no planejamento também. Mas aqui no momento de análise, para você entender se sua empresa está saudável, qual o índice de endividamento que é possível de se ter ou não, é legal que você tenha uma ferramenta que te ofereça, um relatório que te ofereça ao longo do tempo essa variação. Então, olha só, daqui a 2 meses nós
teremos aquele bom e velho período sazonal do nosso negócio aqui. E não é uma resposta de mercado, é uma resposta do seu negócio. Né? É muito interessante perceber, eu faço análise de negócios diferentes, de negócios do mesmo segmento, mas negócios diferentes, não o mesmo negócio, e períodos sazonais distintos no mesmo segmento. É muito louco isso, porque tem várias variáveis, né? E como que você consegue fazer esse tipo de análise? Quando você tem relatórios que te permitem olhar ao longo de uma linha do tempo, olhar, comparar indicadores e tudo mais. Então, tudo organizado, relatórios certos para fazer a análise. Aí você está pronto para a terceira etapa. Só um adendo. Pois não. Não complementando, mas a gente fala bastante sobre essa questão de sazonalidade, né? Não sei se todo mundo entende. Que Não, às vezes diga, traduza. Olha eu aqui, eu ia chegar para você. Mas, por exemplo, é entender as particularidades do seu negócio. Então, por exemplo, tá? Uma empresa de panetone. Boa. Uma empresa de panetone, ela vende mais panetone no final do ano, mas às vezes eles produzem panetone durante o ano todo, vendem panetone durante o ano todo, mas nesses meses ele tem um aumento nas vendas dele. Então eu me preparo para aquele momento que eu vou vender mais, produzo mais, tudo. E para os momentos que eu vou ter uma queda nas minhas vendas, eu posso criar um outro produto, posso ter uma outra estratégia, uma promoção. Então, a ideia de sazonalidade é você entender as particularidades do seu negócio. Então, por exemplo, sei lá, ventilador. Ventilador, na época do verão, ele vende mais. E aí, nos outros meses, essa empresa fecha, não funciona? Isso não existe. Então, a sazonalidade tem também a ver com isso. Assim, foi uma boa explicação? Foi boa, é isso mesmo. É isso? Para entender melhor, assim, né? É claro que existem, tipo, no varejo, Dia dos Pais, Sim, Dia das Mães, Black Friday, né? A data criada para o varejo especificamente, são períodos onde, teoricamente, você vende mais. Mas você falou uma coisa... E aqui no Granato também, agora só complementando, software, os clientes acham que janeiro, que é a época das promessas de final de ano, a gente vende mais em janeiro. Pode falar. Exato. Então, e falando sobre sazonalidade, só queria puxar uma coisa sobre análise, né? Ponto importantíssimo que você precisa entender, e dentro do método a gente também explica, é a diferença entre os regimes, justamente para perceber isso que você está falando agora, sazonalidade, né? Beleza, eu sei que setembro, dezembro, janeiro, sei lá qual é o período do ano aqui, eu vendo mais ou vendo menos. E aí? O que eu faço com isso? É importante saber que toda empresa, né, você em todo negócio você tem dois regimes, duas visões possíveis de serem observadas. O regime de caixa e o regime de competência. E é por isso que a gente fala muito do fluxo de caixa e da DRE, porque o fluxo de caixa a gente faz a análise normalmente pelo regime de caixa. E o que é o regime de caixa? Quando você faz uma compra ou uma venda parcelada, o regime de caixa ele vai considerar o gasto ou o ganho no período em que o pagamento ou o recebimento for feito. Então, digamos que eu fiz uma venda em 3 vezes de 1.000, janeiro, fevereiro e março. Quando eu olho para o fluxo de caixa, eu tenho ali 1.000 entrando em janeiro, 1.000 entrando em fevereiro e 1.000 entrando em março. Quando eu olho para o regime de competência, o regime de competência ele leva em consideração o acontecimento. Então, se eu fiz a venda em janeiro, parcelado em 3 vezes, não importa. Eu tenho um resultado operacional. Então, o resultado do meu esforço de vendas foi 3.000 em janeiro. E só. Nossa, mas o que isso quer dizer? A sazonalidade é melhor observada quando você olha para o fluxo do seu negócio no regime de competência. Porque você vai ver resultado de esforço de venda, sazonalidade mesmo. Então, fiz uma campanha aqui de marketing em janeiro. Quantas vendas foram geradas em janeiro? Foram geradas aqui 500.000 vendas. Legal. Diluído ao longo de 5 anos. Esse diluído, recebimento diluído ao longo de 5 anos, você olha para o fluxo de caixa no regime de caixa. No Granato, você consegue ter a visão de ambos em caixa e competência. Exatamente, apenas um clique você já muda essa análise. Exatamente. E tem empresas que operam só pela data de competência, né? Sim. E engraçado que essa questão de data de caixa e competência é uma coisa que pra gente que tá aqui acostumado parece ser super simples,
Mas é uma dúvida. E um dos nossos vídeos mais assistidos no YouTube é o seu vídeo explicando caixa de competência. Olha que bacana. É mesmo que eu Inclusive, sabia vou disso. deixar linkado aqui esse vídeo. Boa. Flávio jovem. Não que você não seja jovem. Você é sempre jovem. Você é sempre maravilhoso. Michele hoje, confidenciando aqui, Michele hoje está pegando no meu pé. Não, mas é uma outra carinha. Não, eu né? sei, O colágeno tá batendo vinho de cumbuca. A gente, não, eu fico me assistindo depois aqui nesse podcast. Eu só fico vendo minhas marcas de expressão, assim, eu fico só já olhando. Mas às vezes é bonitinho você, jovenzinho. Mas, gente, eu vou colocar para que você tenha uma explicação mais ampla do que é a data de esse acompanhamento pela data de caixa e de competência. E você sabe que isso é um marco na minha vida, sabia? Porque Esse vídeo? não o vídeo, o entender sobre caixa e competência. O vídeo veio depois de bastante tempo da minha compreensão. Mas enquanto empreendedor, e eu já tinha empreendido outros negócios, eu ainda não entendia a diferença entre caixa e competência. E muda totalmente. A sua visão, a minha visão mudou pelo menos, quando você entende esses dois regimes e começa a fazer análise pelos dois regimes. Muda. Então, vale a pena. Acompanhe a relatora, acompanhe o Michele, assista lá o vídeo. Opa, na tela, vídeo na tela. Que tudo! Vamos assistir juntos? 35 mil visualizações. 35 mil visualizações. Qual que é a data de postagem, Igor? Olha essa carinha! Tá zoado. 25 de setembro de 2015. 2015. É um dos vídeos mais assistidos. Então, se eu não me engano, essa compreensão ela veio um pouco depois do Granato mesmo. Então, deve ter vindo ali, eu entendi de verdade, real, oficial, lá para 2010, 2011. Então, 2013 aqui a gente usa RD Station, aliás, abraço Eric, abraço a todas as pessoas de lá. RD Station, que é o maior software, provavelmente, de gestão de leads e tal. E aqui, a gente já estava trabalhando com a RD e eles estimulavam muito a gente a criar conteúdo para educar o mercado. E aí eu falei, uma das coisas que mudou a minha vida foi esse trem aqui, ó. Entender a diferença desses negócios aqui. Porque quebrei a empresa metendo a mão na hora errada, né? No dinheiro. Enfim. Mas aí, beleza. Fazendo análise, regimes de caixa de competência, sazonalidade, falamos disso. Que mais que ele falou? A partir disso daí... A partir dessa análise, então, Michele já deu um spoiler com o Uber dela, mas a partir dessa análise, a gente é capaz de, aí sim, fazer o planejamento. Qual é o ponto B? Aqui foi o ponto A e agora é o ponto B. Para onde nós iremos? Gente, aí voltamos pro quê? Que eu já decorei. O que eu vou falar agora? O gato da Alice. Exato. O gato. O gato da Alice. Um dia ele foi coelho? Talvez. Talvez sim, em algum momento dessa confusão. Mas quando você não sabe o destino, qualquer caminho serve. Exato. Então o intuito de você saber para onde você está indo é guiar o seu negócio a atingir esse objetivo. Sim. Então, por exemplo, na minha vida pessoal, quero viajar daqui a 3 anos, aonde eu quero estar? Quero falar um outro idioma, quero mudar de cargo. Então, é a partir desse... O que você sonha no mundo? Qual que é o mundo ideal para o meu negócio? Onde quero atingir meu negócio? Quero abrir uma filial. Quero acrescentar um novo produto na minha linha. É aí que entra o plano. Exato. É uma ferramenta para você acompanhar exatamente a direção que você está indo no ponto B. E aí já adianto, né? Já falei muito sobre isso. Eu, inclusive, entendo que a gente deva falar sobre planejamento em algum momento, né? Porque o plano que você fizer, ele, na verdade, não vai seguir em uma linha linear. Ele vai serpenteando e indo numa direção que é o tal do ponto B. Então, qual que é o sonho do seu negócio? Qual é o objetivo do seu negócio? E quando você planeja, você vai ter a sua empresa caminhando. Então, lembra que eu falei do profissional excelente, é o profissional que vai trazer respostas para você, dizendo assim, olha, você me falou que o seu sonho é ir para lá, e nós estamos indo para lá, é isso mesmo? Então, é exatamente nesse momento aqui que você pode criar cenários orçamentários, então cenários de sonhos possíveis, definindo um ponto B único.
você pode imaginar que, bom, se o nosso objetivo é ter um novo produto, então teremos investimento nesse novo produto, teremos já uma linha de receita, uma linha de recebimento com esse produto, como vai ser? E se tudo der errado? E se a gente investir um montão e não receber nada? E se a gente não investir nada e receber muito? E se a gente investir muito e receber muito? Então, ter essas variações desses cenários orçamentários no planejamento é muito importante, porque vai te ajudar a entender se você está indo mais para um lado ou mais para outro. Então, é mais uma ferramenta, o cenário orçamentário é mais uma ferramenta para você acompanhar o caminho que você está trilhando em direção ao seu sonho, certo? Então, coisa mais importante, falei lá na organização, aqui é mais importante ainda, qual é o ponto B? Né? Então, muita gente fala assim, não faço gestão financeira não, porque não funciona para mim. Não funciona, mas você quer fazer o quê? Para onde que seu negócio quer ir? Não, então, a gente está trabalhando aí, né? Tá vivendo. Trabalhando aí. Se você estiver trabalhando aí, não faz muito sentido mesmo, né? Pode não fazer muito sentido mesmo, mas se você tiver um objetivo que seja, no mínimo, quero pagar minhas contas, esse é meu sonho. Meu sonho é parar de ter prejuízo com a minha empresa. Quero ter um Prolabore. Quero ter um Prolabore. Tô fazendo já o gancho com o último episódio. Exato. Se não assistiu, depois desse, volta lá. Quero ter um Prolabore. Não importa qual é o sonho. O importante é que você tenha um plano B e monte cenários, né? Que esse planejamento, né? Esse plano, ele siga aí uma rota que você traçou. E daí, uma das ferramentas é isso que eu estou falando aqui agora. Cenários orçamentários. Então, qual que é o legal dos cenários orçamentários? Quando você entende a estrutura do seu negócio, sabe para onde ele quer ir, já está ali registrando suas movimentações, já consegue olhar os relatórios, você é capaz de criar planos, criar cenários onde você considere ali nas categorias do seu negócio quanto que eu prevejo gastar com profissionais para lidar com esse meu novo produto, ou equipamentos para esse novo produto, ou profissionais para lidar com esse projeto aí. E vai acompanhando isso de acordo com 3 cenários, no mínimo 3 cenários possíveis. Um realista, que é o caminho que você acha que é o linear, um pessimista, que é se tudo der errado, e um otimista. Então o planejamento está muito relacionado com isso. Quer falar alguma coisa? Não, pode continuar. Relacionado com o planejamento, então a Michelle falou aqui sobre ir lá pertinho, dar um zoom ou fazer o zoom out das questões. No planejamento é a mesma coisa. Então, o cenário orçamentário ele vai te mostrar de maneira geral qual é o caminho, qual é o sentido, qual é o lugar. Você está mais perto de um cenário otimista ou de um pessimista. Ele vai te mostrar qual é o lugar que você está nesse momento aqui. Mas aí você pode criar micromomentos para acompanhar esse plano aí, que são as metas. Então você pode definir eu tenho aqui o meu plano para o ano de faturar mais, de vender mais, de criar um produto. Beleza, criou ali o seu cenário desse plano. Agora no primeiro mês, onde é que queremos chegar? No segundo mês, onde queremos chegar? No terceiro mês, onde queremos chegar? E você pode começar a criar essas metas. Você pode ter a meta do ano. Então, a meta do ano é essa aqui. Mas, como metas são ferramentas de acompanhamento da evolução, da execução, é legal que você traga para períodos menores. Então, qual é a minha meta de vendas no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês? E aí você começa a criar metas. Então, dentro da terceira etapa do nosso método, que é planejamento, a definição de cenários orçamentários e a definição de metas é muito importante. Certo? Exatamente. Uma coisa que eu ia falar é que muitas pessoas que estão, algumas, né? Vou falar algumas que estão nos assistindo, pode pensar, nossa, mas o meu negócio está começando agora, assim. Tô bem no início, como é que eu vou planejar? Mas isso é até assim, o que faz parte da sua estratégia nesse momento? Então, nos primeiros meses eu vou operar no vermelho. Pode ser o seu plano nesse primeiro momento. Pode ser. E aí é uma decisão, mas a partir desse planejamento, dessa organização, analisar e planejar, que você vai ter essa resposta, assim. Sim. Exemplo de meta. Minha meta é ter um Prolabore.
Então tá, então no primeiro mês eu quero vender o suficiente para sobrar, meu Prolabore vai ser de 1.200. No primeiro mês o objetivo é sobrar R$100. No segundo mês a minha meta é ter 200, no terceiro mês 300 e por aí vai. Você definir metas, esmiuçar o caminho, definir metas, por exemplo, o Prolabore o pagamento de Prolabore. É uma meta possível. Então você pode criar N metas. Meta de venda, meta de redução de despesa. Sim, né? muito importante também. Ah, não, a gente está gastando muito com, sei lá, aluguel. Pode ser uma meta. Estamos gastando muito com matéria-prima. Pode ser uma meta. E aí isso te leva a lugares do tipo negociar com o fornecedor, do tipo ser mais eficiente, buscar um equipamento melhor e por aí vai. Certo? Feito o planejamento, O que vem depois? o que vem depois? Volta tudo pro início. Tudo para o início. Então, é um ciclo. É importante entender que, assim como nós temos o exercício do negócio, então é muito comum assim, a DRE é o quê? É demonstração de resultado do exercício. O que é o exercício? É o período de 12 meses. Em geral, a gente tem esses ciclos de 12 em 12 meses, né? Que todas as empresas seguem, que todas as empresas planejam. Então, outubro já é o mês. Se você ainda não está aí nessa etapa de planejamento, não está fazendo planejamento desse negócio, é exatamente esse o mês onde a maioria das empresas começam a entender o próximo ano, quais são os objetivos do próximo ano, e começam a traçar cenários e começam a traçar metas para o próximo ano. Então, se você está nessa fase, definimos isso aqui. Beleza, vamos dar uma olhada de novo para ver se a gente precisa se reorganizar, se o nosso plano de classificação aqui das categorias vai responder as perguntas que a gente precisa. Vamos ver se a gente precisa criar novos departamentos, criar novos agrupamentos de gastos e de ganhos. Enfim, esse é o momento no ano de você voltar ali nesse planejamento, voltar e entender se você vai precisar se reorganizar para o próximo ano continuar fazendo as análises, para continuar fazendo o planejamento. Certo? E assim vai. Organização, análise e planejamento. Se você seguir esse método, não tem erro. Não tem erro. Por acaso, só que não, o Granatum foi construído a partir desse método. Porque a gente já atendeu dezenas de milhares de negócios aqui no Granatum. Então, é muito aprendizado que a gente tem ao longo desses anos todos que levou a gente a criar um método que seja possível de ser entendido. Certo, Michele? Exatamente. Estou pensando na minha vida. Pensando nos meus planos. Organizar, analisar e planejar. Coloca tudo, cada coisa no seu porta-coisa. Olha o que você quer manter, o que você não quer manter e cria um plano para atacar esse ponto B que você definiu. Certo? Certíssimo. Excelente, excelente resumo. Gente, eu também fico aprendendo horrores aqui assistindo Flávio falar, porque a gente tem uma pauta a ser seguida, mas às vezes é tudo muito freestyle, tudo muito instintivo. Então eu fico aqui pensando na minha vida. Eu tô até pensando que eu vou levar pra terapia. Mas isso é muito... Mas isso é muito importante, assim, pra nossa vida e pra dentro do nosso negócio, assim. Então, não tenha medo de começar essa organização. Sim. Comece, tem essa periodicidade, tem esses marcos e cumpra, né? Porque eu acho que às vezes muito empreendedor acaba, é uma coisa, não gosto do financeiro, mas como o Flávio disse no episódio anterior, são as regras do jogo. Então, assim, você precisa fazer esse controle, você precisa fazer essa gestão para que seu negócio evolua, para que ele cresça, para que ele não fique estagnado onde ele está há anos, porque a gente não faz esse tipo de acompanhamento. Sim. E aí, dá trabalho mesmo, mas precisa ser feito. Trago de novo aqui, eu não lembro qual é o episódio do Renato Santos. Trago aqui de novo o exemplo do Burger do Planalto, que é uma empresa pequena que conseguiu crescer na pandemia sendo uma hamburgueria, onde muitos negócios da alimentação fecharam as portas, eles
conseguiram olhar para o financeiro com muita seriedade, conseguiram se organizar, fizeram ali a análise e o planejamento para chegar onde eles estão hoje. Que continuam sendo uma empresa pequena? Sim, muito maior do que eram, muito mais organizada e com assim, já na iminência de voos altíssimos. Então, independente do tamanho, dá trabalho sim, mas você precisa estabelecer uma rotina de organização, de análise e de revisitação desse plano que está sendo seguido pelo seu negócio, certo? Então, qual é a dica para colocar isso em prática hoje? Hoje ou amanhã? Ou hoje, né? Por que deixar para amanhã, se podemos fazer hoje? Amanhã, porque a gente às vezes precisa de momentos para digerir. Tá, então amanhã. Qual é a dica? Primeira coisa é lutar contra você mesmo. Se você não tem alguém para te ajudar, vai precisar desprender um esforço maior, mas olha para isso, entende o seu negócio e começa hoje a fazer. A primeira fronteira, a última onda da arrebentação, você sabia que a última onda da arrebentação, a arrebentação no mar é a última onda da sequência de ondas e ela é a onda mais difícil de você passar? Não sabia. Nossa, muito interessante você trazer esse ponto, porque eu passei a passar a arrebentação há pouquíssimo tempo. Há um ano atrás que eu aprendi, porque eu tinha muito medo. Entendi. Ainda tenho. Então, primeira fronteira, a fronteira da arrebentação, é você estabelecer uma rotina de manter atualizado o seu financeiro. É manter organizado o seu financeiro. Então, se você precisar... Pô, Flávio, mas eu ainda não tenho... Tá muito difícil para eu entender aqui qual é o meu ponto B. Eu quero só ter tudo organizado aqui. Então, se você mantiver o hábito de registrar as movimentações, classificar, e é treino mesmo. Isso, quanto mais você fizer, melhor você vai ficar nisso. Se você conseguir estabelecer uma rotina disso, então, mesmo que não seja todos os dias, se você conseguir fazer isso uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, você já está dando um passo enorme em direção a um negócio melhor. Acho que vai depender também do volume, né? Também. Porque, por exemplo, assim, se às vezes for um volume muito alto, só comentando, for um volume muito alto, e eu demorar 15 dias, então, aí eu vou ter um puta... Ai, olha, foi uma palavra. Vou ter um baita trabalho. Sim. Então, às vezes, semanalmente, ou um dia sim, um dia não, cada um vai entender dentro da sua rotina o que é mais ideal. Também uma coisa que às vezes eu falava bastante pra uma amiga minha que tem um estúdio de personal trainer, é que às vezes assim, eu falava, contrata uma pessoa para te ajudar. Porque às vezes assim, você como um gestor quer atuar numa parte mais estratégia, olhando mais para esse negócio, mas você perde tempo, entre aspas, nessa função morosa e trabalhosa. Então, assim, também é uma dica, porque às vezes você precisa de ajuda. Você precisa de um profissional que olhe para isso e exerça esse papel de organização, entender como é que vai funcionar, qual que é o ideal para cada negócio. Sim. Uma pessoa ajudando é muito importante, mas ainda assim você vai precisar falar quais são as perguntas que você quer ter. Sim. Definir você o ponto pode só deixar a pessoa lá e... Isso. O que acontece muito é isso, né? Negligenciada o financeiro para uma tarefa como se fosse uma tarefa de menor importância. E não pode ser. Então, estabelecer uma rotina é muito importante. Ponto 1. Se você conseguir, depois de ter essa rotina, estabelecer um processo. O que é um processo de organização financeira? Então, se você conseguir ter um manual, porque quando você entende do seu negócio, você vai entender que a classificação, a categoria que você coloca em determinada movimentação, ela sempre vai ser a mesma. E aí você pode começar a criar guias para o seu negócio, para qualquer profissional que vá tocar o financeiro para você, consiga classificar, consiga dar qualidade para esses dados do seu negócio. Se você não tem aí um modo de operar, se você tiver a oportunidade de criar um manual, criar um processo, então olha só, como nós fazemos aqui a classificação do tipo venda, como nós fazemos os pagamentos dos funcionários, como nós fazemos pagamentos de fornecedores, assim, assado.
ao desenvolver esse manual, você já vai ter uma clareza absurda sobre o seu negócio e vai criar aí um artefato importante e interessante para você seguir e ter como um ativo do seu negócio, ativo importantíssimo. Certo? Exatamente. Acho que a gente, às vezes, até falei em outro episódio, que muitas vezes dentro da empresa tem aquele guardião do conhecimento. Acho que isso também traz a importância de processos. E quando essa pessoa sai, a pessoa que entra fica perdida sem saber como funciona, o que eu coloco em cada coisa, porque tal lançamento é atrelado a tal categoria. Então isso também ajuda dentro do seu negócio, né? Então, eu não tenho esse guardião que quando vai embora leva todo o conhecimento com ele sobre a minha rotina, sobre como funciona o meu negócio, e eu auxilio a pessoa que está entrando a entender como é que funciona tudo isso. Exato. Compartilhar conhecimento, né? Conhecimento é poder. Não é? Exato. Bom, não à toa o Granatum faz tudo isso que a gente falou aqui já na própria ferramenta, né? Então, qual é a gente até sugere um modelo padrão lá de plano de classificação, mas o ideal é que você consegue no Granatum, customize isso, adapte, crie o seu próprio modelo de classificação para ter as respostas. Então, o Granatum, se você ainda não testou o Granatum, teste o Granatum por 7 dias. No Granatum, você consegue organizar todas as movimentações, então seja conectando seu banco, seja importando o seu extrato bancário, seja importando sua planilha, você consegue trazer os seus dados para o Granatum, consegue colocar manualmente ali cada um dos registros também, criar o seu plano de classificação, vários relatórios que você pode filtrar, criar os seus departamentos em centros de custo dentro do Granatum e também criar cenários orçamentários para o seu planejamento, criar metas de gastos, metas de ganhos lá dentro do Granatum e ter todo o seu financeiro organizado num lugar só, né? O Granatum ele é construído todo ao redor desse método. Então, vale a pena, se fez sentido isso aqui para você, vale a pena testar lá, para ver se encaixa aí no seu negócio. Certo, Michele? Certíssimo. O que eu ia falar, tava tentando buscar uma palavra, é que o Granatum também quebra essa objeção daquilo que é muito trabalhoso. Então, algo Sim. que eu demoraria horas do meu dia, lanço aqui, confiro no banco, puxo extrato, ele vem para facilitar e deixar muito mais simples. Então, com uma forma mais automatizada, né, para que eu consiga focar no meu negócio. Então, o Granatum também vem para facilitar o seu dia a dia. Gente, vocês já repararam, né? A gente Um pouco suspeito para falar, né? Mas testa lá. A melhor maneira é essa, né? É testar. Certo, Michele? Certíssimo, Floss. Gostei. Adorei. Como sempre. Mais uma vez, eu adoro fazer esse trem aqui para vocês, compartilhar o que a gente conhece, compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. Estamos disponíveis. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Siga-nos nas redes sociais, @Granatumoficial, certo? Tem material hoje? Não, né? Não, mas a gente vai deixar, como sempre, os principais materiais aqui listados que passaram no decorrer desse episódio, para quem nos assiste em vídeo, mas também aqui na descrição. Quero fazer mais um convite para que vocês venham participar do nosso grupo do WhatsApp do Granatum Cast, para fazer parte dessa construção do Granatum Cast. Então fica aqui mais esse convite. Eu acho que é isso, a gente não tem hoje, a gente tá bem de boa, né? De boa, tranquilo. Eu espero que você tenha gostado, porque eu gostei demais. Qualquer dúvida, manda pra gente, compartilhe com a gente. Muito obrigado por todas as interações e todas as sugestões que vocês têm nos mandado, feedbacks que são muito importantes pra gente melhorar todos os dias, certo? E é isso. Muito obrigado, Michele. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado você que nos assiste. E até semana que vem. Um super beijo e até a próxima.